Ouça agora. Viver Bem. Oferecimento Unimed Andradas. Dermatite seborreica. A dermatite seborreica é uma doença inflamatória de pele muito comum, que atinge cerca de 5% da população. De acordo com a dermatologista Gabriela Tranquilini, não se sabe exatamente a origem da doença, que não tem cura e que causa bastante desconforto nas pessoas atingidas pela dermatite seborreica. Vamos ouvir, portanto, a doutora Gabriela Tranquilini. Ela é uma doença crônica, então assim, digamos que ela não tem uma cura. Ela evolui com períodos de melhora e de piora, né? É uma doença que não é contagiosa, né? Ela não é transmissível, mas que traz um certo desconforto para o paciente e ele acaba procurando tratamento por conta disso. E como que a pessoa adquire essa doença? Então, na verdade, não se sabe exatamente a origem dessa doença, né? Sabe-se que tem um fator genético associado, então quando outras pessoas da família têm a dermatite seborreica, há a chance de você apresentar também. E fora isso, os fatores externos, eles são muito contribuintes para essa doença. Ainda de acordo com a dermatologista Gabriela Tranquilini, fatores naturais como a oleosidade da pele e outros verificados no dia a dia, como o estresse, banhos quentes, consumo de álcool e de medicações, podem gerar a dermatite seborreica, que não é transmissível. O primeiro deles seria, vamos dizer assim, que o estresse, né? O estresse é um grande vilão. Então a gente sabe que quando a pessoa ela está mais estressada, ela tende a ter a doença em atividade do que quando ela está mais calma, né? Mas hoje em dia quem não é estressado, né? Com esse mundo corrido de hoje, então seria um dos pontos. O outro ponto é a baixa temperatura. Então no inverno, o que acontece? Normalmente a doença entra em atividade, tá? Essa baixa de temperatura faz com que a gente acabe tomando um banho mais quente, né? E esse banho mais quente, ele vai estimular o aparecimento dessa inflamação, né? Outras coisas que podem desencadear o álcool, a bebida alcoólica. Tem algumas medicações que geram atividade da doença também. E basicamente o excesso de oleosidade. Então, a dermatite seborreica nada mais é do que uma inflamação da pele causada pelo excesso de sebo, excesso de óleo. Então, quando você tem um aumento da oleosidade, principalmente nos lugares onde as glândulas produzem mais oleosidade, você pode ter as lesões inflamatórias. Quer dizer, não é transmissível de pessoa para pessoa. Se eu, na minha casa, eu tomo banho, eu uso a mesma esponja, o mesmo sabonete, às vezes até as mesmas toalhas, isso não transmite. Ela não é contagiosa, apesar de ter dentro da teoria dela a associação com um fungo, ela não é uma micose. Então ela não é considerada contagiosa e que tenha transmissibilidade. Com relação, assim, às vezes o ouvinte está perguntando, né, mas o que acontece no corpo, né? O que aparece? Então, ela age em locais, igual eu estava falando, que tem maior produção de oleosidade. Então, os locais do corpo que a gente mais produz oleosidade é no couro cabeludo, na face, em alguns lugares principalmente como sobrancelhas, cantinho do nariz, o queixo, orelhas, mas também pode surgir no tronco, né, no tórax ou nas costas e também em áreas de dobras. Então, assim, região genital, às vezes pode surgir, que é muito comum, são as áreas mais oleosas. E o sintoma mais frequente é a vermelhidão, a descamação e a coceira. Então, é uma doença que, apesar de benigna, né, e tranquila, traz muito desconforto para o paciente. E quanto mais ele fica nervoso, quanto mais ele fica irritado, mais sintomas ele vai ter, e aí é quando acaba procurando médico para poder tratar. A caspa tão comum é um tipo de descamação que pode indicar
que a pessoa está com dermatite seborreica? A dermatite seborreica no couro cabeludo, vulgarmente é chamado de caspa, né? Claro que existem vários graus de caspa, né? E existem outras doenças dermatológicas, como psoríase, por exemplo, que também cursam com descamação do couro cabeludo, né? Então não é assim, toda descamação, toda caspa é dermatite seborreica, não, mas é um dos sintomas, sim. Por isso, quem tem caspa deve estar atento à maneira correta de se lavar os cabelos e ao uso excessivo de bonés. A gente sabe que o aumento da frequência de lavagem dos cabelos é um fator que ajuda muito, né? E A criar a dermatite ou a evitar? a evitar a dermatite. E isso é um mito muito grande, porque muitas pessoas acham que às vezes quanto mais você lava, pior é. E o contrário. Então, assim, claro que cada couro cabeludo tem a sua frequência de lavagem, né? Um produz mais oleosidade que o outro, mas de maneira geral, você aumentando a quantidade de lavagens e de preferência com shampoo anti-caspa, você vai promover uma limpeza maior desse couro cabeludo. Agora sim, não adianta só lavar. Então, por exemplo, você tem que retirar completamente esse shampoo do couro cabeludo, você não deve usar excesso de condicionador, né? Esse condicionador não deve atingir o couro cabeludo especificamente, e mais os fios, né? Não se deve prender o cabelo úmido ou molhado e nem dormir com o cabelo úmido ou molhado. Fora isso, pode secar no secador? Pode, sem problema nenhum. A gente só pede para não ficar usando o secador no muito quente nem muito próximo, porque isso pode ser um fator desencadeador da atividade da doença também, né? Com relação aos bonés, né, o boné ele acaba sendo um fator que piora a dermatite seborreica, porque de alguma forma você vai estar aumentando a temperatura do lugar e aí fica mais quente, você consegue produzir mais oleosidade. Então, lavar a cabeça, legal. Uso de excessivo de bonés, não que não possa usar, mas o uso excessivo não é legal. Seja no couro cabeludo, seja na face ou no restante do corpo, o tratamento da dermatite varia de acordo com a intensidade com que a pessoa é afetada. Shampoos, sabonetes, pomadas e até medicamentos orais podem ser usados e após a doença estar controlada, o paciente deve adotar alguns procedimentos para evitar o retorno da doença. Quando o paciente procura a gente para fazer o tratamento ele vai depender da intensidade que o quadro está naquele momento, né? Então, às vezes o paciente chega com um quadro mais leve, às vezes com um quadro bem mais intenso. Então, o tratamento, na verdade, vai variar na base de shampoos, loções para o cabelo, pomadas, sabonetes, enfim. Agora, tem alguns casos em que o paciente ele tem uma inflamação tão intensa que precisa ser associado, inclusive, medicações por boca para ajudar a controlar isso daí. Então, depois que o paciente sai da crise, é interessante esse paciente fazer um tratamento de manutenção, porque quanto mais ele conseguir seguir a risca, vamos assim dizer, menor a chance dele ter uma nova crise, né, de dermatite seborreica, ou dessa crise vir menos intensa, que incomode menos. Ainda de acordo com a dermatologista Gabriela Tranquillini, a dermatite seborreica pode surgir até mesmo em bebês, mas o mais comum é atingir pessoas que chegam à adolescência e à idade adulta. A dermatite seborreica pode acontecer desde o nascimento, tá? Como recém-nascido, só que ela é um pouco diferente. Então, essa dermatite que a gente está conversando, ela é mais comum na idade de adolescência, adulto, enfim. Mas existem as peculiaridades de cada faixa etária específicas, né? Da dermatite seborreica. No caso do recém-nascido, ela é chamada de crosta láctea.
láctea. É aquele cascãozinho que o paciente chega e fala: ai, meu bebê tá com cascão na cabeça, tá com a cabeça descamando, e nada mais ela é um pouco diferente da do adulto. Ela é uma placa grossa, amarelada, tá? E que normalmente tem evolução bem satisfatória, desaparece com facilidade. Às vezes em casa mesmo, a mãe com o uso do olhinho mineral morninho ajuda a retirar aquela placa, ou quando é muito mais intenso, ela acaba procurando o pediatra, né, o dermatologista, que aí orienta melhor nos casos um pouco mais intensos. Nesses casos, existe alguma situação que é necessária alguma intervenção cirúrgica ou não chega tanto? Não, intervenção cirúrgica não necessita. Basicamente, o tratamento é apenas tópico, apenas de passar. Em alguns casos, né, nos adultos em que o tratamento o quadro é muito intenso, aí o tratamento precisa de medicação via oral. Às vezes para crise e às vezes profilático também. Muitos pacientes às vezes precisam tomar medicamentos por meses para fazer um controle da produção dessa oleosidade na glândula. Por isso, se você tem dermatite seborreica, esteja atento às maneiras de se evitar a doença. Evitar banhos muito quentes e sem enxugar bem. Usar também sabonetes apropriados e protetores que controlam a oleosidade da pele. Evitar também determinados tipos de tecidos e, o mais difícil, viver sem estresse. A gente pede, via de regra, para o paciente não tomar banho muito quente. Então, por isso que uma das pioras dela no inverno é isso. Invariavelmente, a gente acaba ligando o chuveiro, né, numa temperatura maior, mais quentinho no inverno. E para a pele isso não é legal. Num primeiro momento, ela pode até ressecar a pele. Então, você sai com a sensação de que está ressecado. Mas quem tem a tendência na dermatite seborreica, você vai aumentar a produção de oleosidade depois nesses locais. O interessante seria usar um sabonete para lavar o rosto, de preferência um adequado, né, para o tipo de pele, 2 vezes no dia, e de preferência um protetor solar que tivesse essa função de controlar a oleosidade, porque daí depois que a pessoa lava com o sabonete, ela consegue manter esse rosto com menos oleosidade ao longo do dia, utilizando um protetor assim também. Outras dicas seriam se enxugar bem, né, ao se vestir, principalmente as regiões de dobras, né, e evitar roupas assim com tecido muito sintético, porque a gente acaba transpirando e a roupa não absorve muito bem essa transpiração. Com relação ao estresse, eu acho que é o mais difícil, vamos assim dizer, de controlar, né, porque isso já envolve outras coisas junto, mas na medida do possível, quanto menos estresse o paciente tiver, melhor. Você ouviu Viver Bem. Oferecimento Unimed Andradas. Pedro, como um bom mineiro, coloca tudo na balança para se orientar. Avaliar cada detalhe tintim por tintim é essencial para o sucesso do seu negócio. Por isso, ele abriu as portas da empresa para a Unimed. Seus funcionários contam com serviços médicos de qualidade e o preço não pesa para ninguém. A empresa paga uma parte e o funcionário outra. Faça como Pedro. Contrate o plano empresarial Unimed, o plano perfeito para quem não perde um ótimo negócio. Você está ouvindo Jornal da Cidade. Oferecimento Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibituruna e Caldas.